Olá, pessoal. Decidi gravar esse vídeo aqui para explicar um pouquinho mais para vocês como é a imersão, né? O curso de imersão que eu dou em periimplantoodontia plástica. Tem muita gente que me pergunta, mas o que se dá nesse curso? Por que você não faz um curso 4 dias totalmente prático? Então, eu vou explicar um pouquinho de que maneira foi pensado esse curso de imersão para ver se ele se adequa para você, tá? Para você que me segue aqui, que vê as minhas aulas, que está sempre junto comigo. Então, a questão é a seguinte: o curso de imersão em periimplantoodontia plástica, eu comecei a dar esse curso em 2017. Para os que não me conhecem, eu tenho uma formação multidisciplinar. Eu venho da cariologia, depois eu fiz o mestrado na cariologia, depois eu fiz o doutorado na dentística, fiz a especialização de pério, trabalho há muitos anos como professora de odontologia estética multidisciplinar, e eu percebo nos colegas a dificuldade de integrar os procedimentos. Então, eu acho que a pessoa deve se especializar, ela deve verticalizar o conhecimento, mas ela deve tomar um certo cuidado, porque quando a gente entra muito no conhecimento de uma determinada especialidade, a gente termina esquecendo as outras, né? E o paciente no dia a dia do consultório, ele quer uma solução integrada para aquele problema dele, que também é integrado, né? Não existe um problema que seja somente de periodontia ou somente de odontologia restauradora. Está tudo integrado, uma vez que o sistema estomatognático como um todo está integrado, está conectado, inclusive, com o indivíduo e seus hábitos de vida. Então, a gente tem que ter essa visão holística do paciente, isso é muito fundamental. Bom, e aí eu percebi que os colegas, eles têm dificuldade, né, de diagnosticar, de indicar a necessidade, por exemplo, de um procedimento plástico periodontal. Então, vou fazer uma reabilitação oral, eu vou fazer uma prótese sobre implante, eu vou instalar um implante, né, ou eu vou fazer lentes de contato, resina composta e tal. Muita gente que trabalha com a odontologia restauradora não está acostumado, né, a enxergar detalhes da zona de transição. O que seria a zona de transição? Seria essa faixa de tecido gengival, né, que inclui papila, que inclui a margem da gengiva, que está, portanto, emoldurando o dente e o implante. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande dos colegas, dos profissionais, em observar essa região, determinar o que precisa ser melhorado, determinar o que está bonito, o que está estético, né? E o que se pode fazer para melhorar aquilo que se tem naquele momento, quando você está diagnosticando o seu paciente, você tem uma determinada situação clínica, o que você poderia fazer para melhorar isso? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso, inclusive os periodontistas, tá? Não é uma característica separada aí das pessoas que não são periodontistas. Os periodontistas também têm muita dificuldade, até porque a periodontia é uma especialidade maravilhosa, mas ela ficou muito focada no tratamento de doenças, né, da patogênese da doença periodontal, durante muitas décadas, até pouco tempo atrás. Então, eu posso falar para vocês que eu dou aula de periodontia estética há pelo menos aí uns 15 anos, e eu acho que hoje, realmente, a estética periodontal está muito valorizada, porque a demanda estética dos nossos pacientes está muito grande, e o paciente ele não vai no consultório querendo estética só dental, ele quer o conjunto, né? Ele quer a integração dos elementos que compõem sorriso e face de uma maneira geral. Então, esse entendimento da interface entre as especialidades, da integração entre as especialidades é muito importante. Bom, então, foi pensando nisso que eu montei a imersão em periimplantoodontia plástica em 2017. Antigamente ela tinha 3 dias, tá? E aí eu fui percebendo que a gente precisava de mais um dia. Hoje, a imersão está assim. Ela tem 2 dias de aula teórica, né, onde eu faço a calibragem dos profissionais que me procuram. São turmas pequenas, eu não tenho interesse de colocar muitas pessoas da turma, até porque eu não consigo acompanhar ali o aprendizado de cada um. Cada profissional está num nível de aprendizado diferente, então é necessário que a gente faça ali uma calibragem. Então, eu começo com conceitos muito importantes, muito básicos, de anatomia, fisiologia, né? O que é o espaço biológico, por que eu tenho que reposicionar o espaço biológico, né? De que maneira eu tenho que valorizar o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, por que um depende do outro, né?
Então, esses conceitos, embora sejam muito básicos, eles determinam o direcionamento, muitas vezes, do diagnóstico e da técnica que a gente vai utilizar. Então, a gente tem que ter a consciência, né, de que a odontologia é uma profissão muito tecnicista, mas a gente não é só técnico, né? A gente tem todo um respaldo biológico, científico, que nos apoia aí nas nossas decisões clínicas. Então, esse primeiro dia de manhã, a gente faz essa calibragem. Aí, depois do almoço, a gente começa a falar sobre aumento de coroa clínica, né? Eu realizo os aumentos de coroa clínica já há muitos anos, numa técnica específica. Então, é uma técnica nova, que tem um sentido de realizar, então a gente discute bastante sobre isso, e principalmente, né, não só a técnica de aumento de coroa, mas também o diagnóstico do sorriso gengival, o diagnóstico de quando é que eu vou realmente indicar um aumento de coroa clínica, tradicional ou flapless, né, o que é somente periodontal, o que é hiperatividade labial, o que é extrusão em bloco de dentes, o que é excesso vertical de maxila. Então, a gente precisa ter esse olhar diagnóstico importante para não sobretratar o paciente, tá? Então, no primeiro dia, calibramos os alunos de manhã e fazemos a imersão aí no assunto de aumento de coroa clínica na parte da tarde. No segundo dia, que seria na quinta-feira, o primeiro dia é a quarta, né? Segundo dia, na quinta-feira, a gente faz recobrimento radicular de manhã, tá? E na parte da tarde da quinta, a gente faz enxerto gengival livre, um pouco de peeling e cirurgias plásticas periimplantares, certo? Então, coisas simples do dia a dia, tá? Coisas complexas precisam ir para a mão de especialista. Coisas simples, procedimentos simples, resoluções simples podem estar na mão de pessoas que são implantodontistas, que são reabilitadores orais, que são protesistas, que são especialistas em dentística e que podem resolver determinados casos ou em conjunto com o seu próprio especialista, como um periodontista, ou exercendo ali as técnicas no seu consultório, aumentando o portfólio de técnicas que a pessoa pode utilizar. Nesses anos todos, né, que eu estou dando aula de periodontia estética, que são muitos anos, e eu não vou deixar de dar aula de periodontia estética, porque eu gosto, eu falo daquilo que eu gosto e que faço, inclusive materiais, né, eu vou sempre divulgar os materiais que eu realmente uso e que gosto e não tenho vínculo, exclusividade com nenhuma empresa, eu tenho parcerias, é diferente, exclusividade não. Então, a pessoa vai aprender a fazer aquilo, né, na clínica, e todos os alunos que passam pelo meu curso, na grande maioria, eu tenho uma fichinha de avaliação, eles respondem essa ficha de avaliação, então a grande maioria tem essa resposta para mim, que é uma resposta muito positiva, dizendo, olha, eu não gostava da periodontia, você me fez gostar, eu não imaginava que fosse tão simples, porque sempre que eu estudei, ou que vou fazer curso de periodontia, eu tenho essa percepção de que é prolixo, de que é denso, de que é difícil, né? Então, o papel do professor é justamente transformar um assunto que muitas vezes é complexo em algo palatável para o aluno, encantar o aluno, inspirar o aluno para que ele possa aprender de uma maneira séria, comprometida, e que ele possa se motivar a estudar cada vez mais aquele próprio assunto, né? E quando a gente torna o assunto muito complexo, muito prolixo, quando a gente diz assim, olha, é muito difícil, você não vai conseguir, o aluno não vai atrás, né? Ele não vai mergulhar naquela especialidade. E eu sempre tive essa consciência de dar aula para o meu aluno exatamente da maneira como eu gostaria que fosse dado para mim, né? Realmente um escalonamento de aprendizado, que é o que a gente faz no curso. Então, vocês começam com a teórica, depois vocês evoluem ali, né, para o aprendizado na prática, no laboratório, mas mesmo na prática, você vai primeiro para o passo a passo da técnica, que é no manequim, e depois você vai para a mandíbula de porco, onde você consegue mensurar ou perceber as diferenças de textura, de tenacidade dos retalhos, né, a
a espessura do osso, como é que esse osso se comporta quando você vai fazer o corte dele. Então, a sutura. É muito importante também essa percepção do porco, né, da mandíbula de porco, porque a gente consegue tecidos muito parecidos com os que a gente vai conseguir no nosso paciente. Então, aprende o passo a passo da técnica, depois percebe ali nuances de retalho e de tecidos, tá? E no dia seguinte, põe tudo aquilo que aprendeu em prática, né? E também na teoria, no atendimento ao paciente. Sempre com supervisão, tem uma equipe maravilhosa que faz essa supervisão, tenho muito orgulho deles, né? O Pedro, a Mabelle, a Raquel, a Renata, a Elizabeth, a Roseli, a Vanessa, todos estão comigo, o Roger, estão comigo ali ajudando vocês. Então, é muito incomum, improvável que um aluno que faça o curso não aplique os conhecimentos do consultório, né, na semana seguinte ou no mês seguinte, muito pouco provável. É um curso extremamente apaixonante, a gente chama de curso gourmet, porque você tem ali uma pasta, né, com todo o conteúdo que é transferido para vocês, vocês têm e-books, vocês têm aulas online, vocês têm vídeos de procedimentos, a gente forma um grupo de WhatsApp onde vocês vão ficar recebendo fotos de casos, o acompanhamento pós-operatório dos casos que vocês realizaram, o que é muito importante. Então, você faz uma cirurgia, como é que aquilo se comportou no pós-operatório? Se o paciente teve algum problema no pós-operatório imediato ou mediato, 2, 3 dias depois, isso também é comunicado no grupo. E futuros eventos, aulas, né, que sejam gratuitos ou até mesmo pagos, mas que vocês queiram participar, tudo isso também é comunicado a vocês no grupo. Então, até hoje foram mais de 40 turmas, né? E eu estou muito satisfeita com o resultado, por isso que eu não paro. Embora eu tenha muitas coisas na minha vida, né? Muitas áreas em que eu atuo, minha paixão mesmo é esse curso de imersão, porque eu tenho uma resposta muito positiva. Um outro diferencial nosso é que a gente agrega aí os concentrados sanguíneos nas cirurgias, a gente agrega a parte de ROF também no curso, né? Ácido hialurônico, toxina botulínica, análise de face. É claro, pessoal, que um curso de 4 dias, ele não te capacita, né? Ele não te forma para você sair ali especialista naquele assunto. Não, não é isso. Mas ele te informa, ele te encanta, ele te aprofunda em uma determinada técnica, ele refina os seus conhecimentos, tanto de diagnóstico quanto de execução de técnica. Então, cada aluno tem uma demanda, né? A gente calibra, inclusive, por conta disso. Tem gente que vem com muito conhecimento, mas é um conhecimento diferente daquele que a gente dá. Tem gente que vem com zero conhecimento. Então, essa calibragem de turma, ela é extremamente importante para que a gente faça um curso em velocidade cruzeiro, vamos dizer, onde todo mundo se beneficia, inclusive eu. Né? Eu tenho, no meu dia a dia clínico, muito difícil eu documentar os casos do meu consultório, o passo a passo do caso, né, para apresentar em aula. Eu consigo fazer isso nos cursos. E quem opera os casos são os alunos, olha que legal. Né? Eu vejo os professores, excelentes profissionais, né? Eles têm os próprios casos que eles fazem, eles documentam. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou no meu consultório atendendo, eu não vou ficar documentando. E nos cursos não sou eu que opero, é o aluno. Então, a maioria dos casos que eu mostro na rede social, aqui no YouTube, né, eu mostro em aula, eu filmo, são casos que os alunos fazem. Isso é que é muito bonito isso, porque o que a gente ensina tem que ser reprodutível, né? O que a gente ensina não pode só eu fazer, não pode só dar certo na minha mão, Maristela Lobo. Tem que dar certo na mão do doutor, da doutora, que mora lá no interior de São Paulo, que mora lá no Nordeste, que mora lá no Sul, né? E aí a gente vai impactando a vida dos pacientes com muito mais amplitude, né? Isso me encanta muito, você poder impactar a vida de pessoas de uma maneira ampla. Quanto mais pessoas você puder impactar, melhor, mais bonito, mais legal. Então, isso realmente me encanta bastante. Bom, aí muita gente pergunta assim, professora, mas eu preciso ser especialista, então, para fazer parte da sua imersão? Não, já expliquei que não, porque a gente calibra os profissionais. Agora,
É claro que se você já tiver uma bagagem, você consegue valorizar um pouco mais aquilo que é dado no curso. Mas não significa que eu não tenha recém-formados. Eu tenho recém-formados e que absorvem muito bem o conteúdo do curso, tá? Porque não é necessário ser complexo. O simples é muito sofisticado. Então, a gente faz as coisas de uma maneira muito simples, tá? Muito simples mesmo. O pessoal pergunta do investimento do curso. Primeiro, antes de falar do investimento, eu vou falar do trabalho que eu tenho, né, enquanto coordenadora desse curso, enquanto professora principal desse curso, em montar o curso para vocês. Então, é um curso de 4 dias, extremamente intenso, então as pessoas vêm muitas vezes de longe, ficam no hotel próximo do local do curso, né, ficam ali absolutamente imersos no curso. Isso é fantástico, o aprendizado é muito grande mesmo. Mas para que isso aconteça, eu passo muitas vezes o ano inteiro selecionando pacientes, eu faço casting de modelos, eu vou adequando aquele paciente, né? Eu vou fazendo limpezas, restaurações, eu tenho dentistas que trabalham para mim, eu trabalho como professora em outros cursos, no curso de odontologia estética do Senac, por exemplo. Eu tenho pacientes, né, que fazem a parte restauradora lá e vêm fazer a parte de plástica comigo no curso. Então, arrumar, né, conseguir esses pacientes para vocês durante o curso de imersão não é fácil, tá? Não é fácil. Então, o curso, por ser um curso clínico, ele já justifica por si só o investimento que você vai ter. Então, você recebe o paciente adequado, selecionado, tá certo? É claro que você não vai escolher, não, eu quero fazer um curso, um caso de aumento de coroa clínica. A gente não faz isso, porque não seria justo. Então, se eu tenho 20 alunos e 20 pacientes, eu vou fazer o sorteio desses pacientes. Todos os casos são bons. Tem casos que é enxerto de tecido conjuntivo ao redor de implante, tem casos que é aumento de coroa clínica com preenchimento de maxila, escultura de maxila, tem casos que é aumento de coroa clínica inferior com preenchimento de mento, tem casos que é peeling, tá? Então, variam os casos. Eu não tenho, imagina se 20 alunos querem fazer aumento de coroa clínica, eu não tenho 20 aumentos de coroa clínica. O que eu faço é permitir que o aluno leve o seu próprio caso, se ele está com, eu quero aprender aumento de coroa clínica, eu vou arrumar um caso e esse caso vai comigo para o curso. No sábado, no dia da clínica do curso, eu vou levar o caso e vou fazer sob a supervisão da professora Maristela. Beleza? Ótimo, é isso mesmo que a gente pode fazer. Mas a maioria dos casos, eles são já pré-selecionados, preparados, né? Eles já foram fotografados, vocês vão ter acesso a essas fotografias depois, vocês podem mostrar para os seus pacientes de consultório essas fotografias, né, para explicar como é que seria o procedimento para futuros pacientes que vão querer fazer com vocês. Então, eu penso nisso tudo, né, muito tempo antes de acontecer o curso. E aí, portanto, o curso, ele, na minha opinião, ele é barato, tá? Ele é barato, porque você vai ter tudo aquilo que você investiu de volta em 2 ou 3 procedimentos que você fizer, dependendo da área que você está. Claro que as tabelas são diferentes, muita gente fala assim, professora, eu não consigo cobrar a mesma coisa que você cobra. Precificar um procedimento não é uma coisa muito fácil, depende do público que você atende, da formação que você tem, da cidade onde você está, né? Depende de uma série de coisas. Depende muito pouco, por exemplo, do material que você usa. Depende muito mais do conhecimento que você tem, do resultado que você costuma alcançar, certo? De como você é conhecido na sua região. Então, eu acho que vale a pena o investimento para esse curso. Posso até ter conflito de interesse comigo mesmo falando isso, mas se eu estivesse no seu lugar, esse seria um curso que eu faria. Esse seria um curso que eu separaria ali um dinheiro, investiria, porque ele retorna para você. Pessoal, não existe num consultório, numa clínica normal, um paciente que não tem uma lesão cervical não cariosa associada à recessão. Isso você vai aprender a manejar. Não existe um consultório odontológico sem paciente que precise de refinamento de margem, de zênite, de papila periodontal. Isso também você vai agregar. Tá? Então, recobrimentos, aumentos de coroa clínica, de todos os tipos, tá? Peelings, enxerto de gengival livre, enxerto de conjuntiva ao redor de implante, tudo isso você agrega no seu consultório. E você termina muito cedo tendo o retorno do investimento que você fez no curso. Como que você pode se inscrever nesse curso? Eu tenho um WhatsApp,
específico para cursos. E a minha secretária Roseli, meu braço direito há muitos anos, ela que faz as inscrições dos alunos no curso, tá? Então, ela está ali para responder às demandas de vocês o mais rápido possível. O WhatsApp anota aí, 11 9 4472 3534. De novo, 11 9 4472 3534. Então, nesse WhatsApp de cursos, é o WhatsApp que vocês vão falar com a Roseli, minha secretária, e a Roseli vai estar ali a postos para mandar para vocês cronograma, quais são os assuntos abordados, né? Quais são os dias de curso, quais são as datas de curso. Ela manda em PDF para que vocês deem uma olhada, tem as fotos também de alguns cursos que foram realizados, para que vocês possam ter uma ideia, né, de como que é o curso e se vale a pena realmente o investimento. As pessoas me perguntam, qual o benefício de uma imersão? Já falei isso várias vezes, e é um tema muito interessante, acho que a gente deve abordar isso. Existem diferentes tipos de curso, né? Então, eu tenho cursos de formação, geralmente são cursos longos. Então, quando você faz uma graduação tem de 4 a 5 anos, é um curso longo, você precisa se formar. Toda curva de aprendizado, ela demanda um tempo longo. Um curso de especialização, 18 meses, 2 anos, né? Às vezes até 28 meses, então você precisa se formar especialista. Um curso de imersão é refinamento, tá? São pílulas de conhecimento extremamente importantes, onde você está imerso naquele assunto específico que muitas vezes, durante uma especialização, você não tem um tempo, uma demanda de assunto tão verticalizada dentro de um curto espaço de tempo. E você precisa daquele conhecimento para agregar no seu consultório o mais rápido possível. Então, para isso serve o curso de imersão. Você tem o benefício de adquirir um conhecimento de maneira rápida, aprofundada e aplicável na sua clínica. Ou seja, na segunda-feira você já vai estar aplicando tudo aquilo que você aprendeu. Mas, professor, a gente só absorve 30%. Olha, eu não tenho essa estatística, não. Eu acredito que o aluno no curso, ele absorve entre 80% e 90%. E aquilo que ele não absorveu, que ele quer aprender mais, das duas, uma. Ou ele vai fazer um curso longo comigo, eu tenho uma especialização de periodontia, né? Ou ele vai fazer o curso de odontologia estética multidisciplinar. Então, ele vai ser drenado para algum curso de formação longa, né? Formação mais consistente. Então, eu jamais perco aquele aluno vai estar comigo no futuro aí, e aquele conhecimento que foi dado para o aluno durante aqueles 4 dias, ele não perde nunca mais. Então, ele tem a pasta que ele vai sempre folhear aquela pasta, voltar aos assuntos, a maneira didática é muito interessante. Então, eu acredito, se você está vendo esse vídeo, certamente o curso de imersão é para você, tá?